para Flamimimi, para os histéricos, e, como diz Lúcio de Castro, em busca de um holofote em plena decadência, né, nada serve. O que serve é gritar contra técnico na tentativa de tumultuar para poder aparecer ou querendo, de repente, apoiar grupos políticos, sabe, sei lá, motivado pelo quê? As pessoas... Nenhum clube no Brasil, acho que tem tanta gente maluca pedindo para mandar técnico embora como o Flamengo. Os caras acham que entendem de futebol, né? Mas você percebe o entendimento do jogo assistindo a coletiva, né? Vocês viram a coletiva do Paulo Sousa, o trecho da pergunta? Foi uma coisa assim, constrangedora, porque literalmente o português deu uma aula para quem fez a pergunta. Né? A pergunta sobre como o Flamengo jogava, se o sistema de jogo ainda poderia dar certo, e aí o técnico devolve com uma outra questão. Mas como joga o time? Com 3 zagueiros, com a bola ou sem a bola, atacando ou defendendo? Dos dois jeitos, atacando e defendendo. Não joga assim, e não joga assim. Aí ele explica, defendemos em linha de 4, quando a gente tem a bola aí, a gente trabalha com 3 homens, lateral avança. Gente, é muito parecido esse movimento, essa formação muito parecida com o time de 2021, temporada 2020, do Rogério Ceni, quando ele puxou o Felipe Luiz para trabalhar como terceiro zagueiro ali, e às vezes fazendo uma saída de bola pela esquerda mais preso, e o Isla, agora é Mateuzinho, ou o Rodinei, jogando ali, aberto ali pelo corredor direito. É impressionante assim, a cegueira de quem não consegue perceber isso. E ainda se propõe publicamente a questionar o treinador. E ele muito elegante. Esse povo está acostumado com um técnico que você pergunta algo sobre o jogo, funcionamento da equipe, e o cara responde assim, não, confio nos meus jogadores, próximo jogo vamos ganhar. Vamos buscar os 3 pontos. Eu sou tal, vamos buscar os 3 pontos e tal. E só, não responde nada. O cara responde, explica didaticamente. Você pode não gostar dele, amanhã pode ser uma porcaria, mas o cara explica o que ele quer fazer, ele explica. E com argumentos. E aí você vê uma pergunta como é que foi feita, é muito constrangedor. E dali você tira uma boa parte desses questionadores que só sabem vociferar coisas. Não serve, é uma porcaria. Eu não sei se o Paulo Sousa é um ótimo técnico, se vai dar certo no Flamengo, não tem bola de cristal. Mas esse processo ele não se concluiu ainda, ele não está concluído. E ele foi, digamos, interrompido por uma crise ali que a gente já discutiu amplamente, de jogadores que estavam insatisfeitos, torcendo o narizinho porque não gostam do sistema de jogo, porque saíram da zona de conforto quando ele foi contratado para tirá-los da zona de conforto. Sábado, primeiro, assim, o Flamengo dos 2 últimos anos perdeu para o Atlético jogando em Goiânia. O Flamengo não costuma ganhar do Atlético em Goiânia, é o contrário. Né? E é uma equipe competitiva, uma equipe mais modesta, claro, mas é um time que tem suas qualidades, né? E compete bastante. Não é um jogo simples. Achar que vai lá e vai golear, pura e simplesmente, é muita arrogância, muita pretensão. Então, mesmo que o Flamengo estivesse num bom momento, não seria um jogo dos mais fáceis. E eu acho que o jogo de sábado, dentro das circunstâncias, do cenário, de uma semana de profunda crise e tudo mais, eu vi alguns avanços. Primeiro, os jogadores jogaram, vi mais boa vontade, mais interesse em executar as funções. O time teve um bom controle do jogo no primeiro tempo, quando poderia ter feito 1-0. Correu riscos grandes no começo do jogo, muitas falhas, até sofreu um gol que foi anulado pelo impedimento, com a intervenção do VAR. Depois esteve muito próximo de fazer 1-0 e cometeu muitos erros defensivos, também com uma defesa toda remendada, 5 zagueiros fora de combate. Porque hoje o Felipe Luiz joga também na primeira linha, né? Então, o Felipe Luiz, Fabrício Bruno, o Pablo, que nem estreou, o Gustavo Henrique se machucou instantes antes da partida, e o Rodrigo Caio. Então, são 5 jogadores que atuam ali naquela função ali, e aí o Arão teve que ser recuado. E até o técnico explicou, algo que eu acho que é relevante também dentro do contexto, que é o fato do Arão hoje ser também zagueiro, já jogou várias vezes assim, a partir da participação do Ceni no Flamengo, foi campeão brasileiro dessa maneira, jogando bem, mas ele não está treinando ali. Então, acho que nessas circunstâncias não foi ruim o jogo. Outra meia-verdade, ou inverdade, é que o Bruno Henrique jogou de ala, ele jogou muito mais de ponta do que de ala. É muito mais, é só olhar o mapa de calor do jogador. Você pega o Lázaro ou o Everton Ribeiro jogando na função, eles têm mais funções defensivas, pegam mais na bola no campo de defesa, fazem mais desarmes, interceptações no campo de defesa, iniciam mais jogadas no campo de defesa. O Bruno Henrique jogando na linha de meias, lá na ponta esquerda, ele praticamente só recebe a bola no campo de ataque. Aí eu vou dar o número, 56 vezes tocou na bola, 9 no campo de defesa. Ah, mas ele não entrou na área. Quantas vezes ele tocou na bola dentro da área? 9 bolas ele tocou dentro da área. Em 3 ocasiões, trabalhando com o Gabigol. Mas aí ele jogou longe do Gabigol. Ele fez uma tabela com o Gabigol, que resultou numa participação da Arrascaeta, que ele mesmo domina e chuta por cima no primeiro tempo. Ele deu um passe para o Gabigol, que o Gabigol chutou cruzado e a bola foi na rede pelo lado de fora, também no primeiro tempo. E ele também fez uma outra jogada com o Gabriel, que acabou sendo interceptada pela defesa
do Atlético. Então, ele entrou na área. Ele fez o gol de cabeça dentro da área. Sabe, as pessoas acabam tirando algumas conclusões assim, e aquilo vira uma verdade, e como se esse fosse o problema do Flamengo. O problema não é esse. O problema é muito maior, é os jogadores estarem interessados em executar aquilo que o técnico pede, acabar essa bobagem de que... Eu ouço cada coisa. Até conselheiro do clube fala, não, porque o Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros. Não, já jogou com 3 zagueiros. Até com o Joel Santana jogou com 3 zagueiros. E daí se não jogou? Se tiver que jogar, vai jogar. Várias equipes importantes do mundo jogam nesse sistema de jogo. Qual é o problema? Então, você traz um técnico português para ficar umas malas aí. Conselheiro não tem que dar conselho para ninguém. É conselheiro só no título, para ter carteirinha e tirar onda dentro do clube. Tem que parar com esse negócio. Isso não é só o Flamengo, não. É o futebol brasileiro. Tem que se modernizar. Então, essas pessoas vão ficar dando palpite até quando? O que interessa que o conselheiro acha que sabe de futebol? Será que sabe de futebol? Aí fica esse negócio, não, porque não dá, dessa maneira não funciona. Outro argumento patético que eu escutei ontem até. O Ceni vale para o Paulo, não tem história no Flamengo. Então vamos ter que ressuscitar o grande Carlinhos para que comande o Flamengo. Ora, bola. Jorge Jesus tinha história no Flamengo? Tinha relação com o Flamengo? Tinha cara de Flamengo, essa bobagem, cara de Flamengo. O que é cara de Flamengo? Não sei o que é cara de Flamengo. Né? Qual é a cara do Flamengo? É o Renato Gaúcho na praia, a cara do Flamengo? Eu acho que não. Para mim, eu acho que muito mais a cara do Flamengo é o nordestino rubro-negro fanático lá, humilde, pobre, sofrendo, apaixonado pelo clube. Para mim, isso é cara de Flamengo. Então, é muita bobagem, números distorcidos na rede social por flamenguizemplos querendo derrubar o técnico. Repito, não sei se ele vai ser um bom técnico para o Flamengo quando o processo avançar, se vai dar certo. Eu só sei que ele tem que ter tempo para fazer o trabalho dele. E o trabalho dele foi abortado no meio do caminho, nessa reta final de Campeonato Carioca, quando o time regrediu, e nitidamente havia jogadores ali que não estavam querendo fazer o trabalho corretamente porque não estavam satisfeitos. Qual?